Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 290. Eu sou o Guilherme, tá aqui a Ana, o Gibson e o Dudu. E eu queria saber da Ana. Ana, a sua mãe teve influência no seu corintianismo? Como é que foi isso? No Dia das Mães? Minha mãe teve, né? Já que quando eu saí da maternidade, eu já saí com a roupinha do Corinthians. Então, Aê, que beleza. acho que ela teve influência, sim. E a sua mãe, Gibson? Também, cara. Acho que mais do meu pai, na verdade, né? É engraçado porque, assim, na minha família, todo mundo é corintiano, né? Só minha mãe, que torcia pra porcada, né? Ixi, mano. Mas, ao longo dos anos, ela ficava de tanto ver eu, meu pai ali, torcendo, né? Eu já peguei ela várias vezes comemorando, Gol, né? Eu falei, virou casaca. Mãe, Depois né? até assumiu que ela torcia pro Corinthians, né? Ficava feliz pelos filhos, pela família. Exato, tudo certo. exato. E Mas você, meu pai Dudu? também, aquela coisinha da maternidade, roupinha do Corinthians, mesmo esquema. E você, Dudu, também saiu da maternidade com roupinha do Corinthians ou não? Olha, eu não lembro, né? Naquela idade eu não tinha... Não, o pessoal comentou, falou, né? Claro. Não, tô brincando, tô brincando. É. Mas, assim, meu pai é corintiano, meu pai sempre foi corintiano fanático, né? Já é falecido. Minha mãe nunca foi muito de futebol, mas pelo fato do meu pai, né? Então ela sempre também torceu pro Corinthians para ver nós três felizes, né? Meu pai, meu irmão, né? Meu irmão e eu, mas sou mais velho. Então, sempre corintiano, desde pequeno. Nasci corintiano, vou morrer corintiano. É isso aí. Fica aqui a homenagem para as mães aí. Feliz Dia das Mães para começar esse podcast, certo? Estamos gravando esse podcast logo depois da partida Bragantino 0, Corinthians 1. Gol do Renato Augusto ali, né? E nessa semana também tivemos o empate em 0x0 contra o Deportivo Cali pela Libertadores. A gente vai começar falando um pouco dessa partida, já que estamos gravando logo depois, né? E em seguida a gente fala dos outros assuntos da semana e tudo mais que aconteceu com o Corinthians, certo? E eu queria começar, eu sempre começo com a Ana, né? Perguntando do esquema do Vitão da Massa, né? O que você achou do esquema que ele começou e depois ele colocou uma tonelada de zagueiro aí no nosso time. Né? Colocou tudo que tinha direito de zagueiro, né? Mas eu achei, assim, com o que ele tinha na mão, a gente sabe que ele vai revezar. Ele não vai entrar com o mesmo time, até acho que ele tem razão em revezar, porque vem dando certo, a gente vem mantendo um time mais constante. Assim, não me agrada o Cantídio de titular, mas ele tá no plantel, ele tem que ser testado, ponto. O Bruno Melo, do mesmo jeito, acho que seria a nossa terceira opção de lateral esquerdo, mas ele tá no time, ele tem que jogar. Acho que ele acabou entrando até porque o Piton teve que entrar na outra partida para fazer o lugar do Fagner ali, né? E jogou quase o jogo inteiro. Senão talvez a gente tivesse o Piton aí na nossa esquerda hoje. Mas eu achei bom, assim, eu achei que o Corinthians veio precavido. Eu acho que se o Cantídio tivesse um pouco mais acordado no primeiro tempo, a gente teria tido um primeiro tempo melhor. Acho que faltou a presença dele ali no meio de campo. Mas eu achei o Corinthians bem postado, né? O Corinthians consistente. Ele não criou muitas oportunidades, aliás, quase nada. Mas acho ele que também não só deixou. O gol, inclusive. Só do gol. Mas tudo bem, não tem problema. Fez o gol. Teve um chute de gol. Fez o gol, tá bom. Não tomou nenhum. Tá valendo. Tomou nenhum. Mas exatamente. ele também não deixou o Bragantino criar. Se você lembrar, tive jogos que com 10 minutos já tava 2x0 pro Bragantino, né? Então eu acho que isso foi importante. A gente sabia que o Bragantino vem pra um jogo mais físico. O Corinthians aguentou o jogo inteiro. Então vai dando mais consistência ao time, vai dando mais credibilidade. Como todo mundo começa a acreditar no esquema do técnico. E isso tem tudo pra ser um ascendente, né? E querendo ou não, Gibson, a liderança é nossa, né? O empate no meio da semana e essa vitória mantém o Corinthians na liderança nas duas competições. A liderança do grupo na Libertadores e aqui no Brasileiro, né? Então, semana passada a gente fez aquela semana de 6 pontos. Essa aqui eu tinha brincado que era pra ser 6 pontos também, mas quarta-feira a gente fraquejou. Então rolou um empatinho ali, semana de 4. Mas, 4 pontos mais 6, né? Tá bom, né? De 10 pontos de 12 foi bom, né? Por 2 semaninhas. Tudo bem, começo de campeonato, 5 rodadas. Sim. Não vamos pirar a batatinha aqui. Mas assim, o momento não é ruim, né? Pode não estar o futebol dos sonhos, a gente sabe que o Vitão da Massa tá fazendo esse mega rodízio no elenco,
né? Hoje mesmo eu tava curioso pra ver quem quer ficar na lateral esquerda, porque como você falou, o Pilon acabou jogando pra cobrir o Fagner na outra partida. Piton. Eu falei, pô, será que... Isso, aí é o Pilon de novo. Não, então, mas eu queria saber quem quer ficar ali na esquerda. Teve essa surpresa, mas como diz a Ana, tá no elenco, bora jogar. Eles têm que ter um certo cuidado com esse, segue o líder. É legal fazer a brincadeira, futebol é metade da graça do futebol é essa brincadeira, então é legal pra sacanear os amigos essa semana. Mas, né, tem coisas pra acertar no time. Mas eu confesso que eu gostei, né, do Vitão da Massa ter recheado de zagueiro altão lá. Aqui não vai ter gol de cabeça, não. Sem chuveirinho na área. O segue o líder, é lógico que é uma brincadeira, mas fazer uma gordurinha no começo do campeonato, ainda mais que tem os principais postulantes tropeçando, eu acho que é muito válido. Exato. Não, ponto é ponto, né? Brasileiro ganhou 3 pontinhos, não interessa se é forte, se é começo, no final. Então, se é pra ganhar no começo, é melhor ainda. Tipo, né? Você tem um respiro pro meio do campeonato. Né? E fora de casa, né? Fora de casa. O Corinthians não estava conseguindo ganhar esses pontos fora de casa, né, Dudu? E o Corinthians faz na primeira rodada o jogo contra o Botafogo lá no Rio, ganha, e hoje novamente ganha contra o Bragantino, que era um time forte em casa, né? Não tinha perdido ainda esse ano no seu estádio, né? Não, é verdade, né? Foi uma vitória fora de casa que o Corinthians estava precisando. A gente tinha esse problema, mas o Bragantino era fundamental a gente conseguir, porque o Bragantino vai tirar pontos de times importantes, né? Mas é bom, acho que o Vitor Pereira está começando agora, depois de um tempo, a gente está começando a ver o trabalho do Vitor Pereira sendo implementado e com todos os atletas entendendo o que deve ser feito em campo. Se a gente for ver a atuação do Corinthians, né, nesse jogo e no jogo passado, não foi fantástica, não foi espetacular, não foi nada disso. Mas os resultados vieram, e isso é importante, né? Acho que no passado a gente via, de repente, até o Corinthians criando mais, mas perdendo a partida ou levando um empate no final. E essa semana a gente viu um time mais seguro defensivamente. Eu acho que nas duas partidas foram poucas as chances criadas pelos nossos dois adversários. E se nessa noite a gente só conseguiu criar uma vez, foi lá e fez, né? E, Gibson, quem foi eleito o craque do jogo nessa noite? O craque do jogo foi o nosso volantão, que tá dominando tudo ali, né, bicho? O cara fecha tudo, cara. Hoje ficou com nota 7,5 ou 8? Deixa eu ver aqui. 7,5. 7,5 que ficou? O Du, né? Cara, impressionante, né? O cara tá chamando uma responsa ali na transição da defesa pro ataque do Corinthians, impressionante, né? O cara tá... Quando tá ele e o Maicon, a responsa vira o dobro, né? É verdade. Do Maicon, né? Mas o Du sozinho, assim, ele não depende da presença do Maicon. Claro que tem um cara melhor, ele joga melhor, mas ele sozinho, pô, tá chamando muita responsa. O cara tá dando gosto de ver ele jogar. Dominou o meio-campo, né, Ana? Jogou muito do Queiroz, Sim, se firmando cada vez mais com o Vitão da Massa, né? Jogou por 2, né? Quase 60 minutos aí jogando por 2, né? Que é brincadeira, né? A gente discutia tanto que o Corinthians precisa de um centroavante, eu tô achando que o Corinthians tá precisando de outras posições. Na volância, você acha? Precisa de reserva de volante. Eu acho que Rony, Xavier e Cantígio não se adaptam ao esquema que o Vitor Pereira quer implementar. E o do Queiroz e o Maicon, por mais jovens que sejam, por mais novos que eles sejam, essa sequência de jogos é difícil eles aguentarem, né, Dudu? E o seu Xará jogando um grande futebol, né? Ele tá tomando conta da posição, né? Mas impressionante, né? Até a própria transmissão falou, né? Ele e o Roger Guedes são os que mais jogaram esse ano, 22 partidas, né? Então faz bem, né? Ele jovem, tudo. Vai precisar ser poupado por enquanto, até acho que ele estava cansado mais no final do jogo, mas está jogando muita bola. Hoje foi tudo perfeito praticamente, mas se ele conseguir melhorar um pouquinho mais a qualidade, né, no passe, às vezes uma arrancada, uma saída, que a marcação dele já é boa, ele vai virar um volante de primeira qualidade, vai ser muito bom pro Corinthians. O Carlos Eduardo Félix falando que o Du tá jogando muito, o Maurício Marques, cheiro de 2017, será? O pessoal já tá empolgando aí. Eu também, mais um pouquinho, começa a estar... Não. Vocês falou que era muito cedo. Não. Essa é a minha razão, tentando convencer o coração. Não, então, mas a gente tá falando agora há pouco, você gosta de estar líder, tanto no grupo da Libertadores quanto no Brasileiro, mas um efeito colateral disso, assim, o lance que a Ana falou, que é importantíssimo, que, pô, que você vai ganhando essa gordurinha de pontos logo no começo do campeonato, mas o time começa a ter um lado invisível, que assim, o time começa a acreditar. O time começa a falar, opa, né, olha lá, dá pra fazer. E numa dessas, vai ganhando mais confiança, isso pode gerar uma bolinha de neve. Nesse sentido que acho que ele tá citando 2017, que foi o ano que a gente começou, o ano completamente desacreditado, foi o ano da quarta força lá, etc.
ninguém botando uma fé e chegou lá, empatinho, vitória, empate. Primeiro turno inteirinho, Victor não falou, ninguém entendeu nada. Os adversários falaram, o que vocês estão fazendo? Que porra é essa? É verdade. Eu lembro que vinha amigo meu falando, cara, como que com esses times vocês estão invictos no turno? Você fala que é a quarta força, segura aí, né? Mas então numa dessas, o time também super criticado, vai ganhando peito, vai ganhando consistência, acredita e de repente a gente chega lá. Vamos ver. E aqui o Beto G falando em outra, com o time mistão ganhando. Como é bom ter um técnico, né? A gente via o time sofrer com o time titular, enfim, agora nem dá pra falar que é time titular, né? Acho que ele tá mostrando isso, acho que o elenco acaba sendo importante, né? Agora, Ana, e o Roger Guedes? Hoje foi escalado, ele até que variou bastante ali, né? Mas ele tava mais na centroavância. O Renato Augusto aproveitou a chance que teve ali no improviso, num carrinho. O Roger Guedes teve algumas chances que não deram nada porque ele também tropeçou, não conseguiu usar o pé direito, enfim. Pé esquerdo, né? Você quis dizer, desculpa, né? Uma hora lá o pé esquerdo lá, poxa, era pra chutar, né? Verdade. Nitidamente ele tá desanimado. Ele acha que ele deveria ser o titular, que não sei se existe, da ponta esquerda. E ele não é o titular da ponta esquerda porque o William tá jogando muito. Ponto. Agora, o que vai dar nisso, eu não sei. Infelizmente, ele tá desanimado. Eu gostaria de vê-lo no time, uma maneira de encaixá-lo junto com o William. Ele, no começo de carreira, jogava na ponta direita. Agora, se ele não quer jogar mais, infelizmente, não tem o que fazer. Como centroavante, ele não rende, não adianta. E complementando o que você falou, né, teve alguns lances ali na partida, quando o Corinthians tá tentando criar alguma coisa, porque tava aquele osso, não conseguia criar ele na frente. Mas, às vezes, quando a bola tava ali, de frente na entrada da grande área, não tinha ninguém ali, né? Porque o William tava lá pra esquerda, o Roger Guedes também tava lá pra esquerda, tinha um vácuo ali. O time parecia um arco em frente da área, né? E esse miolo, a bola acaba girando até alguém cruzar, enfim, fazer alguma coisa do gênero, né? Porque não tem esse miolo pra entrar na área ali, pra fazer o facão, ou o que quer que seja, o pivô, enfim. Não tem ninguém fazendo isso ali. O Guedes acaba saindo, ele quer buscar jogo, ele quer ir pro lado mais confortável dele à esquerda, mas gera um vácuo ali. E o Gil, nessa noite, completou 350 jogos pelo clube, né? Tava vendo aqui, ele é o 24º jogador da história com mais partidas pelo Corinthians e é o segundo zagueiro, atrás apenas do Olavo, que tem 507 partidas, né? É curioso, eu achei que o Chicão talvez tivesse mais jogos também, que o Gil, né? Mas não tem. A minha impressão, se eu tivesse que arriscar um múltipla escolha ali, eu ia errar. Eu achei que ia botar o Chicão ali. Enfim, tem história o Gil no Coringão, né, Dudu? Ah, sim, né? Aliás, a história do Gil, curiosamente, começou no outro time, né? Pênalti lá no Ronaldo, no brasileiro. Enfim. Mas o Gil é um baita zagueiro, né? Mas eu gosto bastante do Gil. Acho que se ele não vai ser o titular nesse rodízio, mas pelo menos, que nem você falou, 350 jogos, ele tem história e acho que ele pode passar um pouco disso pros garotos e dar essa confiança, porque ele é capaz disso, né? Um cara mais de papo também, você vê que dificilmente ele se envolve em muita confusão, é um pouco esquentado, mas com o Fagner do lado, né? Quem fica esquentado. Então, tá mais tranquilo em relação a isso. E o João Vitor também, que essa semana tá esquentado pra caramba, né? Mas o Gil aí, Ana, completando 350 jogos pelo clube, vai ajudar bastante o Corinthians esse ano, não tenho dúvida, né? Ah, sem dúvida. Eu nunca vi ele reclamando do rodízio. Ele ficou vários jogos fora, vários jogos jogando João Vitor e Raul, não vi nenhuma reclamação, sempre entra tranquilo, assim. Ele, como qualquer zagueiro, ele tem que jogar protegido. Então, quando tem Maicon e Duqueiroz na frente, ele vai bem. É muito difícil você ser um zagueiro e jogar exposto. Agora, jogando com dois volantes, o time começa a ter uma consistência defensiva e o Gil volta a ser o Gil que sempre foi na maioria desses 350 jogos e volta a jogar bem. E é isso, né, Gibson? O Gil é importante. O Gibson é importante para a Irmandade também. Para passar a experiência dele para os zagueiros mais novos, né? Tem idade e tal, mas como ela falou, ele protegido joga super bem. E eu acho que com o Vitão da Massa tá dando um talento com calma. Ele não tá com tempo, enfim, já se queixou dos treinamentos lá. Mas ele tem conversado, você percebe que ele tá conversando com os jogadores. O próprio Jô é um exemplo disso, né? Que ele fizeram um acordo pro Jô emagrecer, o Jô já tá mais
fininho, tá se movimentando melhor, participando mais da partida. A impressão que eu tenho é que o Gil também, né? Eu acho que o Jô não foi o único a receber uma proposta ali do Vitão da Massa, né? Uma conversinha ao pé de ouvido ali. E eu acho que o Gil esse ano, cara, vai ser fundamental na campanha. E você falou dessa coisa do Jô, né? Que essa história de pagar um jantar pra você perder peso e tal. Um jantar de saladinha, provavelmente, né? O sopa e tal. Mas ele tem outros veteranos aparecendo bem com o Vitor Pereira, né? O Cássio, acho que tá fazendo um bom ano. Acho que o ano passado e tal. Outro ano a gente vê ele sofrendo um pouco. Esse ano ele tá bem. E o Fábio Santos, né? Que fez uma partida importante contra o Boca. E depois, no meio da semana, também fez uma partida boa, eu acho, que na Libertadores. Está sendo ele que eu achava que não tinha mais muito o que trazer do Fábio Santos. Então, é importante, né? O VP saber jogar com esses veteranos e saber com a molecada também, né, Ana? Acho que ele está conseguindo trazer todo mundo junto. Eu acho que sim, eu acho que ele está conseguindo trazer todo mundo. A exceção do Roger Guedes, que para mim tem um problema claro com ele. O resto, eu acho que o time está se dando bem. Eu vejo que ele está conseguindo trazer os jogadores para apoiá-lo, né? E mostrar o melhor futebol deles em campo, né, Dudu? Acho que com os novos, a gente falou do Dudu, Queiroz, enfim, o Maicon e tal. Agora os veteranos também têm sua participação. Sim, né? Eu acho que nessa leva a gente até pode colocar um pouco o Mantuan, né? O Mantuan que quase não era aproveitado pelo Silvinho. É praticamente titular né? Se é que tem um time titular, mas é um dos que mais joga. Mas eu acho que é isso, ele tá conseguindo trazer na conversa, trazer o pessoal pro esquema dele. Alguns jogadores estão aproveitando a oportunidade, sejam veteranos ou jovens, mas em contrapartida também tem alguns aí que uns ou outros tiveram mais oportunidade, mas não conseguiram ir bem, né? Caso do Xavier e do Rony. Uma pena, porque eu acho o Rony um bom jogador. Enfim, a gente falou um pouco dessa partida da Libertadores na passada, né? E eu queria que a gente falasse um pouco mais dela rapidamente aqui, assim. Mas o Corinthians conseguiu um empate e merecia uma vitória, né? Até o Vitor Pereira falou no final da partida que achava que o Corinthians deveria ter saído ganhador. Mas conseguimos um ponto, continuamos líder do grupo e agora a gente só depende da gente para continuar e conseguir a classificação, né, Gibson? Se começou mal ali com aquela derrota pro Always Red, até que se encaminhou direito. O grupo agora parece mais normal, assim, entre aspas, né? O Corinthians em primeiro, o Boca em segundo, enfim. A gente precisa de uma vitória para garantir a classificação, né? Seja contra o Boca lá, o que é mais complicado, ou seja contra o Always Red, né? O Always Red acho que é mais tranquilo, enfim, dá pra confiar. Em casa e tal, sem casa, altitude. Exatamente. Pra chegar na partida com o Boca mais tranquilo. Né? Mas a gente joga primeiro com o Boca. Primeiro com o Boca? Primeiro com o Boca. Então eu falaria assim, vamos tentar então pelo menos arrancar um empatinho com o Boca, né? Pra chegar mais tranquilo no Always Red. Porque dependendo da combinação de resultados, né? Aí até empate já com o Always Red já resolve a vida, entendeu? Ou seja, a situação tá confortável, assim, tá... Confortável se eles tivessem já classificado, enfim, mas tá administrável no grupo. E acho que essa é a meta do Vitão da Massa, né? Ele teve um começo ali desastroso ali, né? Mas depois ele entendeu, acho que é o que é Libertadores, acho que faltava um pouco isso pra ele. A diferença de Libertadores pra Champions League, né? E agora você vê que ele já faz as substituições, jogando na defesa, tudo pra se garantir. Se você for pegar o jogo em si, o Corinthians jogou melhor quarta-feira do que hoje. Só que o resultado foi melhor hoje. Eu acredito que o Corinthians tenha que explorar, o Boca vai ter que vir pra ganhar. Eu acho que o Vitão da Massa já entendeu isso e vai montar um time meio reativo, na minha opinião, na outra quarta-feira, né? Terça. Não é essa. Terça-feira, na outra terça-feira. Eu acho que vai montar um time reativo, tá? Eu acho que a gente vai lá pra explorar o empate. E talvez o empate, dependendo aos 40 lá do segundo tempo, seja bom pra todo mundo e a gente vai ver aquele joguinho bem modorrento. Então, eu só vou falar uma coisinha antes que eu acho que passou batido. Nós ganhamos com a camisa, estreando a camisa, né? Algo raro. Algo raro, é verdade. Algo eu ia falar raro. da camisa aqui, tá na lista aqui, Dudu. Desculpa. Tudo bem. Aí, queimou o roteiro. Queimou o roteiro. Mas então, eu acho que o Corinthians, que nem a Ana falou, jogou bem melhor na quarta do que hoje, mas o resultado hoje foi mais favorável. Mas eu acho que o Corinthians precisa, se conseguir realmente arrancar um empate do Boca lá, a gente tem tudo para terminar o grupo em primeiro, que é o mais importante.
vai ter uma pressão, a gente sabe que não tem o VAR, né? Basta ver o que já fizeram com os argentinos, essa não tô falando, nem só o Boca, o River na rodada também. Só tomar cuidado, mas se o Corinthians conseguir fazer uma boa partida, jogar mais tranquilo, empatar, ganhar, ótimo, mas se conseguir empatar, a gente tem tudo para terminar o grupo na liderança, que eu acho que é o mais importante. E aí, se empatar, praticamente a classificação está garantida também. E nessa partida de quarta-feira, né, o Cássio defendeu um pênalti, né? Pra gente sair com... E o Fábio Santos, do outro lado, perdeu um pênalti, né? Pro resultado ficar no 0-0, né? O Cássio que já defendeu 22 penalidades com a camisa do Corinthians. Esse ano já são 2 penalidades, né? E os anos que ele defendeu mais foram 4, que foi 2017, 2018 e 2019. Enfim, pode ser que ele consiga aumentar esse número esse ano ainda, fazendo mais umas defesas. Quer dizer, espero que não tenha penalidades contra o Corinthians, né? Espero que ele não chegue... Como ele pegou o pênalti do Jardim Leonor, né? Impressionante como ele pegou o pênalti do Jardim Leonor. Exatamente. Nosso adversário que ele mais defendeu penalidade. Já foram 7 defesas contra o time do Jardim Leonor. E 3 contra o Sem Mundial também. Então, números importantes em jogos clássicos, né? Mais um número impressionante para o nosso goleiro, que eu acho impressionante. Quer dizer, 22 penalidades defendidas é um número alto, né? Não, sem dúvida. Então, pô, fenomenal. E o Cassiano também, que vinha sendo muito criticado no final do ano passado, começo desse ano, é outro que tá mais ligado, ele tá mais leve, tá mais ligeiro, né, nas partidas, né? Talvez seja parte do pacote aí de acordos do Vitão da Massa com os jogadores. E antes de falar da camisa 2, acho que é legal a gente falar também do Paulinho, né, que acabou rompendo o ligamento. A gente fez a nossa live pós-jogo, logo em seguida, não tinha certeza do que estava acontecendo com o Paulinho, parecia ser sério e tal, mas a gente torcia para que não fosse. Ele rompeu o ligamento e provavelmente só volta o ano que vem, né, que o retorno é de 6 a 8 meses, um jogador de 33 anos. Acho que nesse rodízio aí do Vitão vai fazer falta o Paulinho, não vai, Ana? Com certeza. Eu acho que é um jogador que ele contava muito. O Paulinho sempre estava entre os times titulares dele, né? Eu acho que ele contava muito com o Paulinho. E o Paulinho é um excelente jogador. Apesar de não estar se apresentando bem esse ano, mas poderia melhorar com o tempo. Mas infelizmente, acho que só o ano que vem, né? E foi uma pena porque ele mesmo saiu do jogo contra o Fortaleza achando que não era nada grave, né? Ele deu uma declaração lá, achou não, acho que não vai ser nada preocupante. Infelizmente, né? Porque tá tudo acontecendo com o Paulinho, né? Primeiro a patrocinadora, que aí não paga, e agora ele se machuca. E assim, o que pesa contra, né? O que a gente fica triste, porque o Paulinho é um jogador que não tem histórico de lesões. Precisa tomar todo esse cuidado aí na volta, tudo, para ele poder voltar em alto nível, porque uma lesão dessa, quando você é mais jovem, já é difícil, né? Você se recuperar. Imagina quando você já tem uma certa idade. Pô, o Paulinho vai fazer uma falta danada, né? Ele podia não estar nas melhores exibições dele agora recentemente, né? Mas aquela coisa também que a gente questionava do posicionamento dele em campo, da função que ele estava exercendo. Mas nesse rodízio que o Vitão tá fazendo, ele vai precisar fazer por causa dos campeonatos todos até o fim do ano, vai fazer uma falta danada. Eu fico triste de ver o Paulinho a temporada inteira fora, né? Ele que nessa volta fez 20 jogos com a camisa do Corinthians, né? Foi o craque da Irmandade uma vez. A média de nota dele daqui da Irmandade é de 4,85, a 12ª melhor nota, quer dizer, ele não está entre os 11, mas está ali perto. E pensando na artilharia, né, tinha marcado 4 gols, eu acho que vai fazer falta mesmo o Paulinho nesse ano do Corinthians. Por mais que ele não esteja jogando o que a gente esperava ou torcia para que ele fosse jogar, né? Principalmente num segundo jogo, numas quartas de final da Libertadores, lá por volta dos 40 e poucos segundo tempo, né? Vai fazer uma falta tremenda. E o Fagner foi só um entorse, né? 7 a 10 dias. Acho que contra o Boca vai estar ok. Eu acho que sim, acho que eles estão segurando ele agora pro jogo contra o Boca Juniors, né? E a gente vai ver mais minutos aí do Rafael Ramos, que precisa aprender a cruzar uma bola, né? Enfim, e aí chegou o nosso momento fashion, Dudu, finalmente. Momento da camisa 2, que estreou hoje no jogo contra o Bragantino. Justamente, as 2 camisas estrearam com vitórias, né, Ana? Será que esse ano até a terceira vai começar a estrear com vitória? Que beleza. A camisa 2 que não tem as listras brancas, né, tradicionais,
mas tem um detalhe ali em degradê o estado de São Paulo ali aparecendo na camisa do Corinthians, que lembra um pouco também a camisa que foi usada em 2012, né? Que também tinha um relevo ali, era mais preta de 2012, né? Era mais escura. Enfim, mas eu achei bonito. Eu acho que esse ano as camisas ficaram bonitas, não ficaram, Gibson? Eu curti as duas, mas geralmente eu sou um cara que eu sempre... Como a Nike tem feito umas camisas esquisitas, enfim, eu geralmente nos últimos anos eu tenho curtido mais as 2 do que a 1, né? E esse ano eu tenho que dizer que eu tô invertido. Eu curti mais a 1 desse ano do que a 2. A 1 já tô na filinha lá pra pegar uma, quando aparecer no site. Mas a 2, talvez no segundo semestre eu pegue também uma. E o Dudu já tá vestindo aí a 1, eu já né, tô, Dudu? assim, ó. Vai comprar a 2 também? Vamos ver, né? Precisa esperar um pouquinho, porque a grana não ajuda, né? Mas pelo menos, que nem tá falando, esse ano acertaram aí. Achei a preta, a hora que vi por foto, não imaginava que fosse ser muito bonita, mas em campo, assim, no jogador, realmente é muito mais bonita. Eu tive a mesma impressão do Dudu. Eu não tinha gostado na foto a primeira vez que eu vi, mas hoje eu até que gostei. Achei que ficou bonito, assim. Não sei se é porque o jogo é à noite, né? Ficou diferente, assim. Ficou destacando aquele degradê cinza lá. Eu achei que ficou bom, mas por enquanto ainda não vou comprar não, porque eu achei que é muito caro. Nem a 1, nem a 2. Nem a 1, nem a 2. Porque você tem um esquema lá que a gente sabe que você ganha do Duílio umas camisas e tal. Tá esperando o Duílio. Jogo aí. Exato. Tá esperando o Duílio trazer a camisa. Mas eu achei as duas camisas desse ano bem mais bonitas que as do ano passado. Ano passado tinha as listras, a preta, né? A camisa preta tinha as listras brancas, mas tinha um esquema de parecer grafite e tal. Spray, Ou uma linha de sei lá o que, né, Gibson? E aí eu achei meio esquisita. Não sei se era uma camiseta em homenagem ao Maradona, sei lá. Então, tava estranho isso. Esse ano eu acho que ela mandou muito bem. Enfim, mas é isso, né? Gostou, compra, não gostou, não compra e segue. O Corinthians vai continuar jogando da mesma forma, né? Isso não vai mudar o jogo do Coringão. E a Nike vai continuar sendo fornecedor de material durante um bom tempo, então... Vamos falar dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians joga pela Copa do Brasil nessa quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. No primeiro jogo a gente jogou com um time C lá, Gibson. Você tá esperando que a gente vai jogar com um time o quê dessa vez? Lembra que a gente empatou lá e a gente precisa da vitória, né? Eu imagino que o Vitão vai querer ganhar esse jogo pra confirmar a classificação. Que bom que você imagina isso, Gibson. Não, porque se fosse eu botava o Sub-16. Todo mundo sabe que eu odeio a Copa do Brasil, eu acho um torneio estúpido. Eu botava o Sub-16 pra jogar e foda-se, né? Mas o Vitão não vai querer jogar o campeonato pro ar. Eu ficava só na Libertadores e Brasileiro. Mas o Vitão vai querer classificar. Então ele não vai entrar com aquele time completamente desfigurado que ele entrou. Agora, o grau que ele vai comprometer o time nesse jogo é que a gente precisa ver. Eu acho que inicialmente o Maicon deve jogar, porque ele jogou pouco hoje. Eu acho que o Du talvez fique no banco. Acho que o Renato Augusto e o William não devem começar jogando. O que você ia falar, Ana? Um time parecido com o do Cali. O Jô deve jogar, né? Que não estava nem no banco essa noite, enfim. A gente não tem um histórico, né, contra a Portuguesa Carioca, mas eu fui buscar aí os jogos que a gente fez nessa data, de 11 de maio, né? E a gente jogou 21 vezes no dia 11 de maio. São 5 vitórias, 9 empates e 7 derrotas nesse dia. Mas a vantagem é que como mandante foram 12 jogos e as nossas 5 vitórias foram como mandante. O último jogo que a gente jogou nessa data foi em 2021. Foi 4-1 contra a Inter de Limeira. O gol do Fagner, o Gemerson marcou 2 vezes e o Raul fez um jogo que os nossos zagueiros foram artilheiros. Tá esperando um zagueiro artilheiro também nessa quarta-feira, Dudu? O que importa é que faça o gol. Por isso, para ganhar esse jogo. Dessa fase, o Gibson pode não gostar, mas acho que dessa fase da Copa do Brasil é obrigação o Corinthians passar pelo adversário, entendeu? Então, não importa quem faça o gol. Enfim, e depois o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Inter, no lado sul, no sábado, hein, galera? O jogo é no sábado, 7 da noite. Embalos de sábado à noite. Sábado, 7 da noite, lá no Beira-Rio. Jogamos 2 vezes contra a Inter de Porto Alegre no sábado, e foram 2 empates, em 1-1. Em 98, com um gol de Gamarra, e em 91, com um gol do Neto. O que você está esperando do líder nessa partida, Ana? Eu espero um jogo que nem hoje.
Eu falei semana passada e eu espero de novo um jogo que nem hoje, assim. Contra Bragantino, Internacional, o Corinthians vai jogar assim. Fazer um gol e jogar lá atrás, ou jogar para um 0x0, entra para anular e tentar fazer o maior número de pontos possível. Mas você acha que o Vitão já tá nesse modo? Ele não tá naquele modo ataca frenético? A bola, pressiona e vai para cima. Ele já entrou, já percebeu que o esquema é outro. Não, você viu que o Corinthians hoje, no primeiro tempo, tentou pressionar tudo, mas eu acho que ele tenta mais anular a equipe adversária, principalmente depois que ele faz o gol. É que muitas vezes isso não estava dando certo porque o Corinthians estava tomando o gol logo muito no começo, então estava acabando com a tática dele. Mas você vê que logo que a gente faz o gol, ele tenta anular o adversário. Porque vai estar preocupado com o jogo da Bomboneira, apesar de a gente achar com um empatezinho, mesmo se perder. Mas o Willian, eu acho que ele tá mais preocupado com a Libertadores, sim. E como tem o jogo da Portuguesa que a gente não matou, não poderia jogar com o time C, eu acho que o Corinthians vai jogar mais tranquilão contra o Internacional, tentando arrancar um empatezinho ou um gol desses espírita que nem aconteceu hoje. Mas eu acho que a Ana aí matou a charada, né? Eu ia falar isso também. Se não fosse o Boca na rodada seguinte, né, na terça-feira, viagem, talvez o Corinthians entrasse um pouco mais negado. E também acho que vai depender muito do que vai acontecer quarta-feira, de como a gente vai fazer a gestão do jogo, né? Se o Corinthians consegue fazer, 3x0 no primeiro tempo, aí você já vai tirando, vai poupando, enfim. Mas em condições normais, eu acho que daria pra gente ir lá e ganhar do Inter, sim. Os últimos 3 jogos contra o Inter foram 3 empates, né? Então, enfim, eu acho que vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo difícil. E como a Glaucia Alberti comentou aqui, 1x0 é goleado. Mas eu acho que é isso então, galera. Vamos encerrando esta live, esse podcast. Eu só queria comentar que eu não comentei lá no começo da minha mãe, né? Mas ela também teve uma participação muito importante, inclusive para a Irmandade, né, Gibson? No começo aqui ela ajudava muito a gente. Enfim, fazia posts e tudo mais. Muito, muito legal. Cedia a casa pra gente gravar lá. Pô, gravamos a Irmandade, todo mundo lá, e tudo mais. Enfim. E no começo, quando a gente gravava, a gente assistia o jogo junto, porque a gente gravava só áudio, né? E não transmitia. A gente assistia junto a partida, né? Isso, exatamente. Teve algumas vezes que a gente não viu junto, mas saia correndo, eu ia correndo pra casa do tamanho, pra gente sentar lá e fazer a gravação, né? Isso aí. É isso aí. Você correndo, que bom, hein, Gilson? É o carro, né? Meu, se o Luan corre, o Gibson corre. Nada a ver. Pô, eu tô dando minhas pedaladas aí. Então pedala aí, Gibson, e fala as redes da Irmandade pra gente encerrar o podcast. Vai, vamos lá. Olha lá, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles com Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que é Irmandade Timão, que tinha uma limitação de caracteres, então não ficar o mesmo nome. Mas é isso, meus amigos. Estaremos de volta, então, no meio da semana, na quarta-feira, no sábado e no domingão. Três vezes da Irmandade aí. Parabéns para todas as mamães aí, do pessoal que tá assistindo a gente, principalmente para as corintianas, né? É isso aí, Dodo. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!